O quarto 13. Eu sou enfermeira há quase 10 anos e já vi muita coisa que, em retrospecto, me faz questionar se realmente entendi o que aconteceu. Mas nada foi tão estranho quanto o que vivi em uma noite de plantão, no hospital onde trabalho desde o começo da minha carreira. Era uma noite tranquila, para ser sincera. O hospital estava mais vazio que o habitual, com poucos pacientes internados nas alas gerais. Eu estava na parte da tarde, assumindo o turno da noite, e a primeira parte do meu plantão foi até meio monótona. Os pacientes dormiam ou estavam calmos, e o ritmo das rondas foi lento. Eu adorava esses momentos, quando parecia que tudo estava no controle. Por volta das 3 horas da manhã, o relógio começou a marcar uma sensação inquietante no ar. Havia algo de diferente, um vazio que eu não sabia nomear. Decidi começar minha ronda pelas enfermarias mais distantes, longe da recepção e do refeitório. Queria ver como estavam as condições dos pacientes em quartos mais isolados, especialmente porque o hospital tinha uma estrutura antiga, e sempre havia uma sensação estranha nesses corredores mais distantes. Foi quando cheguei no quarto 13. Esse número nunca me agradou, e a sala, especificamente, tinha uma reputação entre os funcionários. Diziam que o quarto 13 era amaldiçoado, que já havia registrado mortes incomuns e eventos inexplicáveis. Mas, como todos os outros, eu sempre ignorava as histórias e focava no meu trabalho. Até aquela noite. Quando entrei no quarto 13, a luz estava apagada, o que não era normal, já que os pacientes precisam de luz fraca para poderem se sentir mais seguros. A cama estava vazia e o silêncio era absoluto. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei racionalizar. Talvez o paciente tivesse sido transferido para a UTI ou para outro local. Mas ao olhar no histórico, vi que não havia nenhuma transferência registrada. De repente, ouvi um leve suspiro, vindo de algum lugar próximo da cama. Olhei rapidamente e vi uma figura sombria sentada na cadeira ao lado, algo que se assemelhava a uma mulher, mas com os traços borrados como uma sombra. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos estavam fixos em mim com uma intensidade assustadora. Não era possível ver claramente o rosto, mas algo naquela figura me fazia sentir um terror primal. Eu sabia que estava sozinha no hospital, e mesmo assim, aquela presença me fez sentir uma pressão no peito, como se o ar estivesse desaparecendo. Quem está aí? Minha voz saiu quase como um sussurro. Minha garganta estava seca e minhas mãos começaram a suar. A figura não respondeu, mas eu percebi que, conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, ela parecia se mover lentamente em direção à cama. Eu sentia que não deveria olhar mais diretamente para ela, mas não conseguia desviar o olhar. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. O monitor cardíaco que ficava próximo ao leito, que havia sido desconectado, de repente emitiu um apito alto e estridente, como se o paciente tivesse acabado de sofrer uma parada cardíaca. Meu coração disparou, e eu corri até o leito, esperando ver um paciente em agonia. Mas, ao olhar para a cama, encontrei-a perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse estado ali durante toda a noite. A figura sombria desapareceu de minha visão, mas a sensação de presença ainda persistia. Eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo sentia que não estava. Tentei respirar fundo e voltei até o quadro de notas para registrar o ocorrido, mas, ao olhar para o número do quarto 13, percebi algo que me deixou paralisada. O nome do paciente estava em branco, como se nunca tivesse sido registrado. A ficha estava em branco, e o número no quadro de controle de pacientes também estava apagado. Com o coração batendo descontroladamente, eu rapidamente saí do quarto e fechei a porta atrás de mim. O corredor parecia ainda mais vazio, o som dos meus passos ecoando de maneira estranha, como se o hospital inteiro estivesse em um estado de suspensão. Quando passei pela recepção, perguntei à enfermeira plantonista se ela sabia de algo sobre o quarto 13. Ela me olhou com um semblante sério e respondeu: "O que aconteceu lá foi há muito tempo.
Você nunca deve entrar nesse quarto sozinha. Na manhã seguinte, a ficha do quarto 13 havia sido preenchida novamente, mas o nome do paciente que teria estado ali na noite anterior nunca apareceu. Eu tentei falar com meus colegas sobre o ocorrido, mas ninguém sabia o que havia acontecido naquela ala. Alguns diziam que o quarto 13 estava fechado há meses, outros comentavam que sempre havia algo estranho por lá, mas ninguém queria falar sobre isso de forma aberta. Eu ainda não sei o que vi naquela noite. Talvez tenha sido o cansaço, a mente pregando peças, mas eu nunca mais entrei no quarto 13. E a sensação de estar sendo observada, de que algo ainda me segue por aqueles corredores escuros, nunca me deixou. Às vezes, quando a noite está mais quieta e o hospital parece mais vazio, sinto que ainda tem algo esperando por mim, ali, no quarto 13. O sussurro no escuro. Era uma noite fria de outono quando minha colega de turno e eu começamos a ouvir algo estranho no setor. Estávamos no hospital praticamente vazio, já que era madrugada e a maioria dos pacientes estavam dormindo. De repente, começamos a ouvir um sussurro vindo do corredor. Era fraco, quase imperceptível, mas parecia nos chamar. Fomos até a porta de uma das salas onde o som parecia mais alto, mas, ao abrirmos a porta, não havia ninguém lá. A cama do paciente estava vazia, o que era estranho, porque ele estava internado por um caso grave e não poderia se mover. Chamamos a segurança para investigar, mas ao entrar na sala, encontraram o paciente deitado na cama, com os olhos abertos, fixos no teto, mas com uma expressão de completo terror. Ele não conseguia falar, apenas olhava fixamente, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia perceber. Nosso turno terminou logo depois, e eu nunca mais voltei para aquela sala. E o pior, em cada noite de trabalho, o sussurro no corredor parecia ficar mais alto, mais nítido, como se nos chamasse para algo que preferíamos nunca descobrir. A enfermeira que ninguém viu. Trabalhava no plantão noturno, e todos diziam que a ala de cuidados intensivos era assombrada, mas eu nunca acreditei em histórias. Até que uma noite, algo muito estranho aconteceu. Eu estava sozinha na sala de enfermagem, fazendo anotações nos prontuários dos pacientes, quando uma enfermeira entrou na sala. Ela era nova, parecia cansada, mas me cumprimentou com um sorriso gentil. Perguntei o que estava fazendo ali, já que nunca a tinha visto antes, mas ela me disse que estava apenas fazendo o acompanhamento dos pacientes. Eu a acompanhei até o corredor, e ela entrou em uma das unidades de terapia intensiva para verificar um dos pacientes críticos. No entanto, quando fui atrás para conferir se tudo estava bem, não encontrei ninguém. Fui até a área de descanso e perguntei aos outros colegas se alguém tinha visto a enfermeira. Para minha surpresa, todos me olharam com uma expressão estranha e disseram que naquela ala não havia nenhuma enfermeira nova e ninguém a conhecia. Na manhã seguinte, fui até o arquivo de registros de plantões. Surpreendentemente, não havia qualquer menção de uma enfermeira naquele turno. Naquele momento, percebi que talvez não tivesse visto uma enfermeira real, mas algo que nos assombrava ali, naquela ala. O paciente que não dormia. Havia um paciente que sempre me deixava desconfortável. Ele era muito reservado e, embora parecesse estar dormindo a maior parte da noite, eu nunca o vi de fato adormecer. Suas pálpebras estavam sempre fechadas, mas seu olhar parecia fixo em algo invisível, como se estivesse observando o vazio. Uma noite, enquanto eu fazia minha ronda, passei pela sua cama e notei que ele estava mais agitado que o normal. Seus dedos estavam trêmulos, e ele sussurrava baixinho, como se estivesse falando com alguém. Me aproximei para perguntar se estava tudo bem, mas ele me olhou com os olhos arregalados e, em um sussurro, disse: "Ela está aqui, sempre atrás de mim." Tentei acalmá-lo, mas quando olhei para o lado da cama, a luz da enfermaria piscou. E por um segundo, algo passou rapidamente por mim. Uma sombra escura e ameaçadora. O paciente, então, se levantou abruptamente, com um grito de pavor, e, ao olhar para a porta, ele simplesmente desapareceu, como se tivesse sido levado pela escuridão.
Quando fui relatar o ocorrido, a enfermeira mais experiente me disse, em tom baixo: aquela sala tem uma história. Nunca deixamos que ninguém durma ali por muito tempo. Eu então entendi que algo naquele hospital não era normal. E desde aquele dia, nunca mais vi aquele paciente. Mas, todas as noites, sinto uma presença fria me observando do canto da sala. Esses relatos são apenas uma parte do que muitas enfermeiras experienciam em suas jornadas noturnas. Alguns dizem que é a fadiga, outros que são apenas histórias para assustar os novatos. Mas às vezes, o que vemos nas sombras é muito mais do que uma simples ilusão. O último plantão. Era uma noite fria e silenciosa no hospital. O turno da noite estava começando e as enfermeiras se preparavam para mais uma jornada de trabalho. Entre elas estava Ana, uma enfermeira experiente que já havia passado por diversas situações estranhas durante seus anos de serviço, mas nada que tivesse realmente a assustado. Até aquela noite. Ana estava designada para o setor de emergência, onde o ritmo era sempre frenético. Ela havia feito o plantão várias vezes, mas algo naquele dia parecia diferente. O hospital estava estranhamente silencioso, como se a vida tivesse sido suspensa temporariamente. Poucos pacientes estavam internados, e os corredores pareciam mais largos, mais vazios do que o normal. Ao dar a primeira volta pelo setor, Ana percebeu uma presença estranha. Uma enfermeira com um uniforme antigo, com o cabelo preso de forma rígida e um semblante austero, estava parada em frente à sala de observação. Ela estava olhando fixamente para o interior da sala, como se estivesse esperando algo. Ana se aproximou, mas a enfermeira não reagiu. Ela não parecia estar ali para trabalhar, mas estava visivelmente fora de lugar. "Você está bem?" Zrenia Ana perguntou, mas a enfermeira não respondeu. Apenas continuou a olhar fixamente para a sala, como se estivesse observando algo invisível. Intrigada, Ana foi até a sala de observação e entrou. O ambiente estava frio, e a luz tremeluzia. A sala estava vazia, exceto por uma cama que parecia ter sido usada há muito tempo. Ao olhar para a cama, Ana sentiu um calafrio na espinha. Algo não estava certo ali. Ela se virou para sair, mas ao dar o primeiro passo para fora, a enfermeira apareceu atrás dela, bloqueando a porta. Seus olhos estavam vazios, sem vida. Ana tentou sair rapidamente, mas a figura da enfermeira se aproximou lentamente, quase flutuando. De repente, a enfermeira falou em um sussurro baixo. "Não pode sair. Não pode. Ela está esperando." Ana sentiu uma pressão enorme em seu peito, como se o ar estivesse sendo retirado de seu corpo. Ela começou a respirar com dificuldade e tentou gritar, mas não conseguiu. O som de passos apressados ecoava pelos corredores, mas ninguém parecia vir em seu auxílio. O tempo parecia ter parado. Ana olhou para a enfermeira mais uma vez, e o que viu a fez quase perder a consciência. O rosto da enfermeira estava distorcido, como se fosse uma máscara, e ao invés de uma boca, havia apenas um buraco negro, sem fundo. Com um esforço final, Ana empurrou a enfermeira para fora do caminho e correu pelos corredores. Ela sentiu que algo a observava, algo que vinha do fundo das paredes, das sombras. Finalmente, ela conseguiu sair para o hall principal, onde se deparou com as luzes fracas e o silêncio absoluto. Porém, ao olhar para trás, a enfermeira estava lá, no fim do corredor, sorrindo para ela. Mas o sorriso era algo sobrenatural, algo que não deveria existir. Ana saiu correndo do hospital, sem olhar para trás, e nunca mais voltou. No dia seguinte, suas colegas de trabalho perguntaram sobre o que aconteceu, mas ela apenas balançou a cabeça, sem conseguir encontrar palavras. Quando voltaram para o setor de emergência, a sala de observação estava vazia, mas havia algo diferente. O ar estava pesado, e uma sensação de presença, de algo muito antigo e maligno, pairava no ar. E nas noites seguintes, quem ousava passar pela sala de observação jurava ouvir um sussurro baixo, como se alguém estivesse pedindo ajuda, alguém que não deveria mais estar ali. O hospital, aparentemente, nunca mais foi o mesmo.
A história de Ana logo se espalhou entre as enfermeiras do hospital, mas ninguém sabia exatamente o que aconteceu naquela noite. Algumas falavam de uma enfermeira que havia desaparecido há muitos anos e que agora, de alguma forma, estava presa naquele hospital, esperando por novas vítimas. Outras acreditavam que o hospital, com seus longos corredores e sombras profundas, tinha seus próprios segredos. Segredos que não estavam dispostos a revelar. Mas uma coisa era certa: quem estivesse disposto a enfrentar a escuridão daquelas paredes, corria o risco de encontrar algo que jamais deveria ter sido visto. E Ana, como muitos antes dela, nunca mais seria a mesma. A enfermeira do bloco cirúrgico. O Hospital de São Luís, uma construção antiga e imponente, tinha uma fama aterrorizante. Diziam que nos seus corredores sombrios, algo muito estranho acontecia nas noites mais silenciosas. Histórias de desaparecimentos, fenômenos inexplicáveis e gritos que se ouvia de madrugada tornaram-se parte da lenda local. No entanto, ninguém falava muito sobre o bloco cirúrgico, o local onde as coisas realmente tomavam um rumo macabro. A história começa com Marta, uma enfermeira recém-contratada, animada com o início de sua carreira. O hospital estava em reforma, mas o bloco cirúrgico funcionava normalmente, embora a equipe estivesse sempre mais reduzida durante o turno da noite. Marta sabia das histórias, mas achava que eram apenas fofocas, criadas para assustar os novatos. Afinal, ela já havia trabalhado em hospitais antigos antes, e nada jamais a havia assustado. Sua primeira noite no bloco cirúrgico seria tranquila, ou pelo menos deveria ser. Quando ela chegou, a sala de cirurgia estava vazia, exceto por um paciente dormindo profundamente na maca. O ambiente, embora bem iluminado, parecia estranho, como se a luz fosse de uma intensidade que não chegava a clarear completamente os cantos escuros da sala. As paredes, pintadas de branco, pareciam refletir uma luz fria demais, o que tornava o ambiente ainda mais desconfortável. Ela verificou os sinais vitais do paciente e se preparava para ajeitar o material cirúrgico, quando ouviu um som estranho, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Marta ficou parada por um momento, tentando identificar a origem do som. O hospital estava quase vazio durante a noite, e a cirurgia que ocorria naquela sala era simples e não exigia a presença de tantos profissionais. Decidiu investigar. Quando abriu a porta, não havia ninguém. O corredor estava escuro e deserto. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma enfermeira estava parada em uma das extremidades, perto do final do corredor. Ela estava com um uniforme antiquado, um branco que parecia mais envelhecido que o usual, e usava um chapéu peculiar, típico de décadas atrás. Marta, estranhamente atraída por aquela figura, se aproximou. A enfermeira estava imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, mas seus olhos, aqueles olhos, estavam fixos nela, como se soubessem que Marta estava se aproximando. "Você está bem?" Marta perguntou, sentindo um arrepio em sua espinha. A enfermeira não respondeu. Ela apenas apontou para a porta de uma das salas de operação. Marta seguiu o gesto, mas ao olhar de volta, a figura da enfermeira havia desaparecido. Confusa e levemente desconfortável, Marta voltou à sala de cirurgia e fez o que precisava fazer. Porém, algo estava errado. O ambiente parecia estar mudando ao seu redor. A temperatura caiu drasticamente, e uma sensação de opressão tomou conta de seus pulmões. Ela tentou se concentrar no paciente, mas uma voz sussurrou em seu ouvido, baixa e quase imperceptível: "Vá embora. Vá embora enquanto ainda pode." O ar ficou pesado, e Marta se virou. Quando olhou para o corredor, a enfermeira estava lá novamente, parada em frente à porta da sala de cirurgia, mas agora com um sorriso esquisito nos lábios. O sorriso era frio, quase macabro, e seus olhos, antes fixos, agora estavam completamente negros, sem pupilas, como dois abismos. Antes que Marta pudesse reagir, a enfermeira fez um gesto, como se a estivesse convidando para se aproximar. Sem entender, Marta avançou, até que a porta se fechou atrás dela com um estrondo. Dentro da sala de cirurgia,
tudo estava diferente. A sala estava vazia, mas as luzes tremeluziam e uma névoa espessa parecia tomar conta do ambiente. O que antes parecia ser uma simples cirurgia, agora tinha algo de muito mais sombrio e sinistro. Em um canto da sala, Marta viu a enfermeira, novamente imóvel, mas com um olhar mais feroz e predatório. A enfermeira levantou lentamente o braço, apontando para uma mesa que Marta não havia visto antes. Quando olhou mais de perto, seus olhos se arregalaram ao perceber que a mesa estava cheia de instrumentos cirúrgicos antigos, instrumentos cobertos por sangue seco. Ela deu um passo para trás, mas o piso, agora viscoso, a fez escorregar. Quando caiu no chão, as luzes se apagaram abruptamente. Marta ouviu o som de passos lentos, como se alguém estivesse se aproximando. Quando a luz voltou, ela viu, horrorizada, que a enfermeira estava agora em cima dela, com uma lâmina afiada nas mãos, os olhos completamente negros e o sorriso ainda mais largo. "Você não deveria estar aqui", a enfermeira sussurrou, suas palavras soando como um eco vazio na mente de Marta. A jovem enfermeira tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A última coisa que ela ouviu foi o som da lâmina cortando o ar e o grito agudo da enfermeira em seu último suspiro. Quando as outras enfermeiras e médicos chegaram ao bloco cirúrgico, não encontraram Marta. A sala estava limpa, os instrumentos cirúrgicos estavam organizados e o paciente ainda estava deitado, entubado e inconsciente. Mas algo estava muito errado. As câmeras de segurança mostraram uma visão perturbadora. A enfermeira, com os olhos negros e o sorriso grotesco, andando pelos corredores vazios do hospital em direção à sala onde Marta havia desaparecido. Na manhã seguinte, o hospital foi fechado para sempre. A história de Marta, a enfermeira que nunca mais foi vista e a figura sombria do bloco cirúrgico passou a fazer parte da lenda. Mas aqueles que já trabalharam ali sabem. Em noites especialmente silenciosas, é possível ouvir o som de passos no corredor e uma voz sussurrando no vento. "Você está próxima. Você está próxima." A enfermeira do corredor 13. A história que vou contar é sobre algo que aconteceu em um hospital antigo, que há muito tempo foi fechado devido a uma série de acontecimentos inexplicáveis. Ele ficava no centro da cidade, um prédio grande, de arquitetura gótica, com corredores intermináveis e quartos escuros, quase sempre vazios. Quando o hospital foi desativado, a maioria dos funcionários foi transferida para outras unidades, mas algumas histórias nunca saíram de lá, e uma delas se tornou uma lenda aterrorizante entre os profissionais da saúde. Era uma noite comum de plantão, e o hospital estava com poucos pacientes. As enfermeiras, como sempre, passavam a maior parte do tempo no posto de enfermagem, checando os prontuários e monitorando os pacientes através das câmeras de segurança. Mas algo naquela noite estava diferente. O ar estava estranho, pesado, e o hospital parecia mais silencioso do que nunca, como se a própria construção estivesse suspensa em um pesadelo. Maria, uma enfermeira novata, estava no seu primeiro plantão noturno e estava visivelmente nervosa. Ela já tinha ouvido histórias sobre o hospital, principalmente sobre o temido corredor 13, um setor onde pacientes nunca conseguiam sobreviver e que, supostamente, estava assombrado. A história dizia que durante as décadas de operação, várias enfermeiras haviam desaparecido sem explicação naquele corredor, e o hospital nunca soubera o motivo. Algumas falavam de uma enfermeira que havia trabalhado no local, chamada Helena, que supostamente havia cometido suicídio ali, mas ninguém sabia ao certo. Maria ouviu essas histórias e, como qualquer novata, riu nervosamente. Mas tudo mudou quando, durante a noite, ela recebeu uma chamada para ir até o corredor 13. Era para uma simples verificação de um paciente que parecia ter tido uma piora no quadro clínico. Ela hesitou por um momento, mas, como estava sozinha, não queria deixar a enfermeira-chefe preocupada. Então, ela se armou de coragem e pegou o carrinho de medicação. Quando Maria chegou ao corredor 13, uma sensação estranha a envolveu. O corredor estava completamente vazio, exceto pela luz tênue das lâmpadas fluorescentes que piscavam intermitentemente.
O som de seus passos ecoava de maneira estranha nas paredes e no piso sujo. Tudo estava como sempre fora das câmeras, mas Maria sentia uma presença estranha. Ao entrar na sala de um paciente crítico, ela foi cumprimentada por uma figura. Uma enfermeira, alta, com um uniforme antigo, que parecia estar esperando por ela. Seus olhos estavam vazios, como se ela estivesse em transe, mas ainda assim, a figura sorria de forma amável. Eu posso ajudá-la? Maria perguntou, tentando esconder o desconforto que sentia. A enfermeira olhou para ela sem dizer uma palavra, apenas apontando para o leito do paciente. Quando Maria se aproximou para verificar os sinais vitais, sentiu uma brisa gelada, como se alguém tivesse passado ao seu lado. Quando se virou, a enfermeira não estava mais lá. Assustada, Maria correu para a porta, mas algo a fez parar. Ao olhar para o fundo do corredor, ela viu a mesma enfermeira, agora em pé, olhando fixamente para ela. O sorriso da enfermeira se ampliou, tornando-se grotesco e disforme. Seus olhos, antes vazios, agora estavam completamente negros, sem pupilas, como se fossem buracos no escuro. Antes que pudesse reagir, Maria ouviu uma voz baixa, quase um sussurro. Você vai ficar comigo agora. Você vai ficar para sempre. Desesperada, Maria tentou correr de volta ao posto de enfermagem, mas as portas estavam trancadas. Quando ela olhou para trás, a enfermeira estava ali, mais próxima, com o rosto cada vez mais deformado. Os dentes agora pareciam afiados como os de um predador. O corredor 13 parecia se estender infinitamente, como se não tivesse fim. A enfermeira disse, com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Aqui não há saída. Todos nós ficamos presos aqui. Você é a próxima. Foi então que Maria percebeu o horror absoluto. O corredor estava cheio de outras enfermeiras, todas com os mesmos olhos negros e os mesmos sorrisos grotescos, flutuando na escuridão, presas no lugar, como se fossem espíritos. E elas estavam todas olhando para ela, esperando. Quando Maria finalmente conseguiu acordar, ela estava de volta à enfermaria, suando e tremendo. Parecia que tudo tinha sido um pesadelo, mas, ao olhar ao seu redor, ela percebeu que as outras enfermeiras a observavam com um olhar estranho. Ela então notou que, ao fundo, na parede do corredor 13, havia uma foto antiga. Era uma foto de um grupo de enfermeiras, e no meio delas estava a mesma enfermeira que ela vira em seu pesadelo. Uma mulher com um sorriso horrível e os mesmos olhos negros. Ela estava sorrindo enquanto as outras enfermeiras a observavam, como se fosse sua líder. Maria nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela foi encontrada, mas completamente transtornada, sem conseguir falar sobre o que aconteceu. Outros acreditam que ela se tornou parte das enfermeiras que assombram aquele hospital. A única coisa que se sabe é que, após aquela noite, o corredor 13 foi fechado permanentemente e, de alguma forma, o hospital foi finalmente desativado. Mas até hoje, quem se atreve a passar por aquele antigo hospital juram ouvir os sussurros no corredor 13 e ver, à distância, a figura de uma enfermeira de olhos negros, sorrindo em meio à escuridão, esperando para levar mais uma alma para a eternidade.